David HaMelech, ele afirma, ele pede para Hashem, argumenta para Hashem, fala, olha, Hashem, cuide de mim, que eu sou um Hassid. Por que eu sou um Hassid? Pelo fato que os outros reis, eu também sou um rei, eu reino sobre o povo de Israel. Os outros reis, eles têm vários prazeres, eles acordam tarde, na terceira hora do dia, e eu, na metade da noite, já levanto para rezar para você. A segunda opinião fala que David HaMelech, ele falou o seguinte argumento para Hashem. David HaMelech, ele fala para Hashem, Hashem, cuide de mim pelo fato que eu sou um Hassid, pelo fato que os outros reis, Malchei Mizrach U'Ma'arav, os reis do leste e do oeste, eles sentam agudot, grupinhos, para mostrarem a honra que eles têm, fazem refeições grandiosas, vários e vários prazeres, como a gente viu na história de Megillat Esther Hashverosh, a festa que ele fez para mostrar a riqueza dele, a honra dele, e eu, David HaMelech, minha mão suja com sangue de mulher, para mim, ele possui kalachot em relação a marido e mulher, minha mão fica suja com sangue da placenta, quando uma mulher está grávida, ela quer saber se ela está impura ou não está impura, ela vem até mim, e eu sujo a minha mão para purificar uma mulher para o seu marido. Assim fala David HaMelech. Então olha a minha diferença para os outros reis. Os outros reis, eles fazem refeições, bailes, festas, para mostrar a riqueza deles, e eu sou uma pessoa tsanua, uma pessoa simples, sujo a minha mão com sangue só para ajudar uma mulher e o seu marido. E mais uma coisa falou David HaMelech, e não só isso, tudo que eu faço, toda pergunta que vem até mim e eu respondo, eu vou me consultar com o Mefivoshet, o meu rabino. David HaMelech tinha um rabino chamado Mefivoshet. David HaMelech, ele fala que tudo que eu falo, se está certo ou está errado, eu vou me aconselhar com o Mefivoshet, o meu rabino, e pergunto para ele, será que eu purifiquei certo? Será que eu impurifiquei certo? Será que eu falei que ele está hayav, que ele tem que pagar, está certo? Será que eu falei que ele está isento de pagar, está certo? E eu não fico envergonhado. Ou seja, mesmo que eu sou o rei David, como se fosse a maior importância do povo, eu falo uma alahá para as pessoas que vêm perguntar para mim, e eu não tenho vergonha de perguntar para o meu rabino se eu estou certo ou errado. E a Gemara conta que já que David HaMelech, ele teve essa humildade de perguntar, se aconselhar com o Mefivoshet do seu rabino, e não falar que o que ele falou é certo, então saiu de David HaMelech um filho chamado Kilav, que esse filho foi um grande Talmid Chacham, e ele envergonhava o Mefivoshet em alahá. David HaMelech, ele se auto-envergonhava, como se fosse. Ele ia perguntar para Mefivoshet, e às vezes Mefivoshet falava para ele, você está errado, não era assim que você tinha que falar, era assado. Então David HaMelech, por essa humildade, saiu dele um filho chamado Kilav. Kilav vem da palavra lehachlim, envergonhar, que ele envergonhava o Mefivoshet, porque quando Kilav se tornou um grande rabino, se tornou uma grande pessoa, aí ele era maior do que esse Mefivoshet. Ele vinha e consertava o rabino de David HaMelech, Mefivoshet. Essa é a história que a Gemara conta. Ou seja, David HaMelech, ele fala para Hashem, Ledavid Shamra Nafshi ki Hassid Ani. David HaMelech pede para Hashem, guarde de mim que eu sou um Hassid. Porque ele é um Hassid, duas opiniões. Ou que ele fala que ele acorda meia-noite diferente dos outros reis, ou que ele fala que ele suja suas mãos, diferente de outros reis que fazem bailes e festas para mostrar sua riqueza. E ele também não tem vergonha de perguntar para Mefivoshet se ele está certo ou errado, mesmo que às vezes ele vai falar para ele que ele está errado. A pergunta é, por que a Gemara explicou esse passuco da seguinte maneira? David HaMelech não é um mentiroso. David HaMelech, quando ele fala alguma coisa, provavelmente o que ele fala é certo. Então, se David HaMelech afirma sobre ele, Ledavid Shamra Nafshi ki Hassid Ani, David HaMelech, ele fala que ele era um Hassid, então, por que a Gemara vem explicar um ponto que David HaMelech se ressaltava nesse ponto, e nesse ponto ele era um Hassid? David HaMelech provavelmente era um Hassid em toda a sua vida. Tudo que ele fazia direito. Ele fazia as coisas do melhor jeito possível. A gente tem o Teilim de David HaMelech, que é a base das nossas tefilot, que David HaMelech escreveu ele quase inteiro, ou revelou ele inteiro. Então David HaMelech, ele era um Hassid vadá em tudo que ele fazia. Não tinha erro. Então, a Gemara vem e fala, não, isso que David HaMelech afirmou para Hashem e pediu para Hashem que ele era um Hassid, ele quis dizer que ele é um Hassid em algumas coisas. Que ele é diferente dos outros reis, que ele acorda meia-noite, que ele é diferente dos outros reis, que ele suja suas mãos, que ele se aconselha com uma pessoa e não tem vergonha. Por quê? Isso, se ele falou que ele é Hassid, significa que ele é Hassid em todos os aspectos.
certo? O Hassid aqui não é Hassid do Baal Shem Tov. Se fosse Hassid do Baal Shem Tov, então David Amelech fala que ele acordava meia-noite. Não sei se Hassid Bidiuk acorda meia-noite. Hassidim hoje quer um pouco mais tarde, né? Não é Bidiuk meia-noite. Mas Hassid aqui significa Hassid é uma pessoa inteira, uma pessoa completa, que ele faz além do que a Halakha exige. Então por que a Gemara explica isso em outros pontos? Então tem algumas explicações para entender um pouco mais profundo o que está escrito nessa Gemara. O Pnei Yoshua, dos grandes comentaristas da Gemara, sabem que o Pnei Yoshua é interessante só para a gente se localizar. O Pnei Yoshua, ele era um rabino de Halakha. O povo de Israel é dividido em vários grupos. Tem rabinos que eles são rabinos que poskim, que eles são rabinos de cidade, bairros, de pessoas, de sinagogas, que a função deles é mais ligada com a Halakha. Certo? A gente tem o Rav Ovadia Yosef, a gente tem vários e vários rabinos que vivem hoje em dia, que eles são ligados com a Halakha, são poskim, legisladores, muito bem. E existem rabinos que eles são filósofos. Significa que eles também estudam a mesma Gemara, só que eles estudam mais a parte filosófica, eles fazem mais pilpulim, mais contas. Eles tentam chegar sempre na Halakha, mas eles querem mostrar pra gente um lado mais filosófico do Talmud, do estudo como se. São Rashei Yeshivot, por exemplo. Rashei Yeshivot, que dão aula em Yeshivot, eles não vêm ensinar para os alunos Halakha, eles ensinam eles a como estudar. Então eles ensinam eles a pensar e discutir e tentar entender qual que é essa lógica e qual que é essa lógica, não só chegar na lei como lei. O Pnei Yoshua, ele era um rabino de Halakha. Só que ele escreveu um grande perush sobre a Gemara, para explicar a Gemara, não as partes de Halakha, toda a Gemara. A parte filosófica, vamos chamar da Gemara, a parte do estudo da Gemara. Porque o Pnei Yoshua, ele sofreu uma grande tragédia, a casa dele queimou e tudo mais, e ele estava prestes a morrer, e na hora que ele sentiu que ele estava indo, ele fez uma promessa para Hashem que ele vai, se ele sair dessa, ele vai escrever um perush sobre o Shas. E Bemet ele conseguiu sair, logo depois ele escreveu uma explicação sobre o Shas. Mesmo que ele era um rabino de Halakha, ele escreveu um livro sobre o Shas, um perush, uma explicação que não está ligada com Halakha, e ficou sendo um livro que em todas as yeshivot se estuda. Todo mundo conhece esse livro, o Pnei Yoshua. Então o Pnei Yoshua, que ele explica a Gemara, ele fala o seguinte, fala o Pnei Yoshua, por que David Amelech, porque a Gemara explica que David Amelech, quando afirmou que ele é um Hassid, ele afirmou isso em coisas específicas. Então fala o Pnei Yoshua o seguinte, tem aqui um problema. Provavelmente David Amelech não ia se exibir, se orgulhar e falar, olha pessoal, eu sou um Hassid. Não ia escrever isso no Teilim. Uma pessoa não vai escrever sobre si, eu sou um Hassid. E David Amelech mesmo assim escreveu no Teilim, David Shamra Nafshi ki Hassidani. David Amelech escreveu que ele era um Hassid. Então não pode ser que David Amelech quis afirmar sobre si que ele era um Hassid. Porque uma pessoa não vai escrever sobre si, eu sou um Hassid, eu sou uma pessoa que faço além daquilo que a Halakha me obriga, eu faço mais, eu sou melhor do que a Halakha me obriga. Assim fala o Pnei Yoshua. Então com certeza, isso que David Amelech falou que ele era um Hassid, significa que ele era Hassid em algum ponto. Qual ponto? Então o ponto é que ele quer se diferenciar dos outros reis. David Amelech não vai falar que ele é melhor do que o povo de Israel, do que cada Yehudi, que ele é mais Hassid do que o povo. Não, isso ele não vai falar. Mas ele sim vai falar que ele se ressalta que ele é melhor do que os outros reis. Ele se compara com os outros reis e fala, em relação aos outros reis, eu sou um Hassid. Por quê? Porque os outros reis, como eles têm poder, tanto de dinheiro como politicamente falando, eles têm a possibilidade de fazer o que eles querem, a hora que eles querem, e eles fazem isso, o que der na cabeça deles eles fazem. Eu, David Amelech, não sou assim. Eu sou subjugado pelo meu povo, eu tenho humildade, diferente dos outros reis, eu me aconselho com o meu rabino, eu sujo a minha mão, coloco a mão na massa para perguntas de Halakha importantes em relação a mulher e marido, eu acordo meia-noite para trabalhar para você, Hashem. Então isso que David Amelech falou. Porém, David Amelech não ia falar que ele é melhor do que o povo de Israel, mas sim que ele é diferente dos outros reis. As mulheres vinham para David Amelech para perguntar, por exemplo, a mulher que deu à luz, ela queria saber se o sangue que ela viu é permitido, proibido, ela ia para David Amelech perguntar. Então David Amelech, ele mexia no sangue das mulheres fisicamente. Hoje em dia é diferente, naquela época sabiam diferenciar entre sangue que é permitido, que não é permitido. Hoje em dia a gente já não sabe. Mas isso que David Amelech ele quis falar. Por isso ele pede para Hashem, olha, Hashem, cuide de mim que eu sou um Hassid. Sou um Hassid significa as mulheres. Não, diferente dos outros reis. E por isso eu peço para você cuidar de mim.
Essa é uma das explicações que traz o Pri Yehoshua. Uma outra explicação que a gente pode falar aqui é a seguinte. Está escrito no Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni é um grande livro de Midrash. O Yalkut Shimoni traz o seguinte. 2 pessoas foram líderes do povo de Israel. E mesmo que eles foram líderes do povo de Israel, eles não se subjugaram mais do que o povo. Eles não queriam kavod, não queriam nada demais. Um deles é David HaMelech e o outro é Moshe Rabbeinu. Assim traz o Yalkut Shimoni. E não só isso, eles eram bem humildes, faziam as coisas de um jeito simples. Então a pergunta é, como pode ser que David HaMelech fala que ele era um Hassid? Se o Yalkut Shimoni traz que David HaMelech tiveram 2 líderes no povo de Israel que eles se comportavam de uma maneira simples e não eram Mahzikim Kavod Le'atzmam, não achavam que eles tinham o direito de fazer tudo, Moshe Rabbeinu e David HaMelech. Então, como David HaMelech ele afirma que ele era um Hassid, por isso vem o Otzar Chaim, e o Otzar Chaim explica, por isso que quando David HaMelech escreveu no Teilim que ele era um Hassid, ele não quis dizer que ele era um Hassid melhor do que os outros, e sim em relação aos outros reis. Mas em relação a Am Israel, ele não quis se comparar com o povo de Israel. De qualquer jeito, pessoal, assim dá para entender a explicação dessa Gemara. Porém, a gente tem que entender um pouco além disso aqui. O que David HaMelech está pedindo? David HaMelech está pedindo para Hashem cuidar dele, pelo fato que ele é um Hassid. E a pergunta é, David HaMelech ele vem para Hashem e fala, olha Hashem, eu sou um Hassid, por isso cuide de mim. Isso aqui está difícil de entender. Existe uma Gemara, que a Gemara fala o seguinte, os tzadikim, mesmo que eles têm muitos méritos, eles não pedem para Hashem, para dar para eles recompensa em relação àquilo que eles fizeram. Eles pedem para Hashem matnat chinam. Moshe Rabbeinu pediu para Hashem vaitchanan el Hashem. Ele pediu para Hashem, olha Hashem, me dá um presente de graça. Todos os méritos que eu tenho, eu guardo eles para o Olam Abba. E eu quero que você me dê um presente como se fosse que eu não mereço nada. Porque se você vai me dar um presente pelo fato que eu tenho méritos, eu vou perder a recompensa no Olam Abba. Então eu peço para você que aqui nesse mundo você me dê presentes de graça, sem eu ter nada, como se fosse que eu não mereço nada, para toda a minha recompensa eu ganho no Olam Abba. David HaMelech ele veio para Hashem e pediu para Hashem, Le David Shabra Nafshi Ki Hassid Ani, Hashem cuide de mim pelo fato que eu sou um Hassid. Significa que David HaMelech está pedindo uma recompensa nesse mundo em troca disso que ele é um Hassid. E a gente viu que não é certo. Os tzadikim, David HaMelech, Moshe Rabbeinu, eles não pedem uma recompensa nesse mundo pagando através das boas ações que eles fazem. Então como David HaMelech pediu uma coisa dessas? Então uma das explicações que a gente pode falar, tem um comentarista também, o Otzar Chaim, que ele fala uma coisa bem interessante. O Otzar Chaim ele fala assim, um rei, ele é uma pessoa que tem muita preocupação. Ele é preocupado com várias e várias coisas desse mundo. Com o reinado dele, com o palácio dele, com a política, com o dinheiro. Tem muita coisa na cabeça de um rei. Fala o Otzar Chaim, uma pessoa que está nesse patamar, ele precisa de muitos prazeres físicos. Ou seja, um rei, isso que ele mora num grande palácio. E tem uma casa bonita, e tem casa aqui, tem casa lá, e carros de luxo, e ele tem prazeres do jeito que ele quer, e comida boa, e festa, é necessário para a saúde dele. Por quê? Porque já que ele tem muita preocupação na cabeça dele, muita carga no ombro dele, então ele às vezes precisa sair fora, precisa de prazeres. Assim falou o Otzar Chaim.